Conversar sobre o que a gente quer conversar e isso ser a gravação, entendeu? Oi, pessoal, eu sou o Bruno, o sócio na WIMI responsável pelo setor de FSI, Serviços Financeiros e Seguros, e estou super feliz. Eu estou aqui com o Matheus, o Dodô da WIMI, e a gente vai bater um papo sobre como o setor tem avançado aqui dentro da WIMI, o que a gente tem feito ao longo desses últimos anos, e o Dodô é uma das pessoas que está com a gente há mais tempo aqui na WIMI. Então é muito legal a gente ter compartilhado essa trajetória junto, a gente ter feito poucas e boas já em serviços financeiros, em banking. E os primeiros projetos a gente estava junto lá atrás, acho que de lá para cá a gente passou por projetos com BTG, Visa, PicPay, Banco BV, BS2 e vários outros clientes aí que foi dando aprendizado, experiência e muito legal ver lá atrás de quando a gente começou, os primeiros projetos, logo depois da pandemia, e do que mudou para cá, né? Da nossa maturidade, da maturidade do setor. E queria começar, primeiro, se apresentar, Dodô, e a gente poder bater esse papo. Boa, vamos lá. Então, muito prazer, eu sou o Dodô. Hoje eu sou Staff Product Designer aqui na WIMI. Então, estou tanto no dia a dia ali dos projetos, quanto conversando com o nosso time de Product Designers para evolução de maturidade e qualidade técnica nas nossas entregas e no nosso jeito de fazer dentro da WIMI. Como o Brunão comentou, eu estou há quase 8 anos, então consegui pegar alguns tipos de maturidade e ver a evolução tanto nossa, internamente, na maturidade de design, quanto dos nossos clientes e ir crescendo junto sempre com os clientes. E a gente estava falando, né, Dodô, de como foi, ao longo do tempo, como que os clientes amadureceram e como isso fez a gente amadurecer junto. Os primeiros projetos, acho que a gente ia entender, gastava muita energia, colocava muita energia em entender comportamento do cliente. Porque para a gente era novo, muitas vezes, né? Era os primeiros projetos dentro do setor. E o que você viu? O que você está vendo de diferente dos projetos que a gente começou a fazer lá em 2020 para os projetos que a gente tem feito hoje, tanto para dentro de casa como no ambiente dos nossos clientes? O que tem mudado? Muito bom. Isso é muito grande, muito forte essa diferença de como que a gente faz, o nosso modo de fazer antigamente e o modo de fazer hoje. Porque como designers, a gente sempre quer reduzir incerteza e tentar levar a construção de uma jornada, de uma experiência que reduza os riscos conforme a gente tem a priorização de negócio. E por a gente ter uma maturidade mais baixa no começo ali com os clientes, a gente sempre queria reduzir essas incertezas com muita entrevista com o usuário. Então a gente buscava fazer 20, 30, 40 entrevistas qualitativas para entender todos os aspectos de uma pequena jornada de produto. E não só fazendo essas pesquisas, mas também muita pesquisa de mesa, lendo muitos artigos. Eu lembro de um dos primeiros projetos a gente lendo o Tapscott para entender geração Z e como que a geração Z estava começando a interagir com os bancos. Então a gente se afundava muito em momentos de pesquisa e tentava reduzir muito as incertezas antes de começar de fato a tangibilizar isso em novas jornadas, em novos produtos. Super. E conectar isso de forma rápida com o negócio. Cara, assim, acho que nesse sentido a gente está vendo o quanto a gente evoluiu, o quanto que hoje a gente vai falar de comportamento do cliente, experiência digital, quando a gente recorta para banking, né, especialmente, tem muita inteligência coletiva aqui dentro da WIMI, né, e muita coisa que a gente já conhece. E é legal que o setor, especialmente no Brasil, puxa a maturidade da WIMI para frente, né, no final das contas. Então, a gente tem, sei lá, em 2020, a gente estava pensando em experiência de autosserviço para contratação de benefícios de cartão de crédito, por exemplo. A gente estava falando de experiência de onboarding completamente sem fricção, no momento que as primeiras empresas de KYC estavam lançando as soluções mais integradas. Então a gente desenhou programa de benefício, a gente de lealdade, a gente fez muita coisa, talvez junto com empresas que estavam sendo pioneiras no mercado delas, né? Então o BTG foi um deles, acho que a Visa sempre puxa a gente nesse caminho, o próprio PicPay agora junto com a gente, também é alguém que sempre está buscando
tá na borda, né? Tá na borda de tudo que é referente à experiência digital. O que você está vendo agora, assim, que a gente está estudando, que a gente está buscando fazer nos nossos projetos para que a experiência digital seja diferente e que a gente consiga até levar isso para outros setores, quem sabe? Boa. Acho que você tocou em um ponto fundamental, que é esse conhecimento compartilhado que a gente vai adquirindo conforme os projetos vão passando, da gente conseguir. A gente tem múltiplos designers atuando em múltiplas frentes, tanto no setor financeiro quanto em outros setores, como o de saúde. E o interessante é essa troca de aprendizados que a gente vai tendo ao longo dos projetos entre esses designers, que auxiliam a gente a pensar de uma forma um pouco diferente nos desafios que a gente está tendo dentro do setor financeiro. E aí, quando a gente fala de novas oportunidades, às vezes a gente fica até assustado que hoje é super comum a gente olhar para uma entrada dentro de um banco com um cartão de crédito gratuito. Mas se a gente for pegar isso há 6 anos atrás, era quase impensável. E já virou um novo normal a gente pensar nessa aquisição de novos clientes a partir de um cartão de crédito gratuito. E aí, então a gente vê que é uma evolução muito rápida que o setor financeiro foi tendo nesse relacionamento com o cliente, entendendo como ele está se relacionando, como o cliente quer que o banco se relacione com ele. E aí hoje a gente tenta olhar para diversas frentes. Então, quando a gente está falando de fidelização do cliente, a gente está tentando pegar algumas percepções em e-commerce, como que os e-commerces estão tentando fidelizar alguns clientes. A gente olha para como que alguns SaaS, né, alguns softwares olham para a jornada de fidelização, e isso acaba virando uma referência que a gente pode acoplar junto com o setor financeiro, sempre mudando um pouco o contexto e entendendo um pouco mais do usuário e principalmente olhando para ponteiro de negócio. Então, se a gente está falando sobre aquisição de cliente, a gente vai tentar olhar para o mercado de forma geral na aquisição de cliente e se aproveitar dessas novas interações. Então, sempre se aproveitando de alguns do que a gente chama aqui na UIM de modelos mentais de usuário para aprofundar nesse relacionamento e experiência do cliente. É super legal, cara. Acho que assim, o Dodô ele acaba sendo para a gente uma enciclopédia de design dentro do time e acho que acaba sendo uma referência interna para a gente. E como a gente está cada vez mais próximo dentro do setor, acaba concentrando muito conhecimento dos projetos no seu papel, né, cara? Mas o lado legal da gente, do seu tempo de consultoria, de bastante tempo que a gente tem de consultoria, que a gente, como consultor, tem um pouquinho mais de liberdade poética para levar para os nossos clientes algumas sugestões, para a gente testar algumas coisas, para a gente provocar um pouquinho. O que a gente pode fazer hoje em dia, você acha, assim, nos nossos projetos, que a gente pode testar, talvez, com o uso de AI, com novos conceitos, que a gente está testando e está levando para os clientes para ver o quanto que eles se atraem, o quanto que eles podem gostar daquilo que a gente está pensando. Eu gosto desse espaço como consultor, que a gente pode brincar e ter uma flexibilidade um pouquinho maior do que quem está dentro da corporação. Isso é algo super interessante em consultoria a gente tem flexibilidade para testar N ferramentas, o que às vezes pode ser ruim por sobrecarregar e você tem aquele famoso FOMO de, nossa, eu posso testar tudo, tem tanta coisa legal, mas ao mesmo tempo é ótimo porque a gente leva para os clientes novas formas de interagir com as ferramentas e como elas agilizam os processos de trabalho. Então, a gente pode falar sobre novas formas de geração de imagem. Então, a gente antes falava muito do Midjourney, o ChatGPT começou a entrar também nessa discussão, e aí chega uma nova plataforma, o Visual Electric, que traz uma forma de construir fotos super robusta, com um direcionamento de arte muito, muito legal. E aí a gente consegue levar essas discussões internamente, testando nos nossos protótipos, testando nos nossos fluxos e tangibilizando isso e mostrando
ali para o time de design dos nossos clientes de como aprofundar nessas ferramentas. Então, a gente vai desde algo mais simples, como uma geração de imagem, a gente vai para estruturas que demandam um pouco mais de tempo com as pesquisas profundas, num ChatGPT, num Gemini da vida, num Claude. Então, a gente tem muitas possibilidades de estudo de ferramenta, aplicar isso no dia a dia do projeto e já trazer isso com um resultado tangível. Super legal, que cara. estimula ali a discussão e crescimento de aprendizado, tanto nosso quanto do cliente. E é legal que no setor especificamente, a minha sensação, não sei, é que eles estão muito abertos para a gente mostrar testes que a gente está fazendo dentro de casa, especialmente agora com o uso de AI. Então, os nossos clientes eles ficam meio ávidos assim para ver que tem muitas coisas que eles gostariam de testar e que precisa ter uma governança estruturada no ambiente deles, né? E a gente aqui tem o nosso ambiente já preparado, tem a plataforma já preparada para a gente testar, então a gente consegue meio que ser o laboratório muitas vezes deles. E é legal ver os times de design dos nossos clientes, especialmente no setor financeiro, que tem times de design um pouco maiores, né? Dando essa abertura para a gente, né? Então, como que você acha que a gente vai conseguir experimentar isso daqui a pouco? Ou onde você acha que a gente vai chegar com os nossos clientes com a aplicação de AI em conjunto? Assim? Você acha que a gente vai conseguir pilotar junto com eles? A gente vai conseguir ter mais espaço para um processo mais criativo do design e ficar menos fazendo telas? Onde você acha que esse espaço junto com os nossos clientes vai levar a gente? Boa. Eu acho que isso que você trouxe, um dos pontos fundamentais é que as barreiras que a gente se impõe no uso de IA é um dos fatores fundamentais para definir como que a gente vai usar ela. Então, tanto num sentido de estudar sobre essas ferramentas e de aplicação, tanto quanto dos modelos que existem que a gente pode testar. Acho que isso define um pouco a jornada que a gente vai ter e o quanto que a gente vai se abrir para testar. Qual é o tipo de projeto que a gente está mais curtindo fazer agora? O que você está mais curtindo fazer agora? Dos projetos que você tem acompanhado aqui dentro da UIMI? Os modelos de projeto? O que estimula mais um product designer, o time que está com você? O que você está vendo de mais legal? Boa. Acho que na UIMI é difícil a gente definir quais são os projetos que a gente mais gosta, porque todos os projetos trazem um quê de desafio que a gente nunca passou antes, mas sempre os projetos, acho que mais novos, são os mais queridinhos, porque acabam sendo projetos que a gente acumula tanto aprendizado e vai aplicando esses aprendizados na prática, que faz com que os mais novos sejam mais queridinhos sempre. Sim, hoje em dia a gente está dentro do canal e a gente está olhando com muito foco continuamente para a experiência do canal de um banco. Então, muito legal você conhecer todos os meandros, né, as jornadas de uma experiência de um app e você poder, junto com o cliente, ele te dá autonomia e liberdade para a gente escolher as batalhas que a gente fala, aqui eu quero desafiar a experiência, vamos continuamente pensar numa forma de fazer isso melhor. E a gente poder escolher, sei lá, uma jornada Pix, que pode ser tão simples quanto... Então, ela é super regulada, e o banco poderia fazer o mínimo necessário. A gente fala, cara, o que a gente pode fazer diferente numa jornada Pix? Ou o que a gente pode fazer de diferente numa nova proposta de gamificação para o que você já tem aqui dentro do serviço. Então, acho que eu gosto desse tipo de projeto, porque a gente está na crista da onda da interação digital. Gosto também dos projetos que a gente está provocando o cliente com AI. A gente está falando, o jeito de fazer design pode ser diferente com AI. A gente está aprendendo pra caramba ainda, mas ao mesmo tempo a gente já queria compartilhar os aprendizados. Mas acho que a gente veio também de um lugar de estratégia que eu não consigo abandonar a relevância dos projetos de estratégia também, né? Então, vamos pensar completamente portfólio de serviços junto com o cliente para cartão, portfólio de serviços para crédito. E é muito legal a gente pensar que o que vai sair de um projeto de estratégia vai chegar depois na experiência do app. Então, eu não sei, eu acho que talvez eu estou com você, e o projeto mais novo é sempre o que eu estou mais apaixonado. Esses tipos de projeto que a gente tem uma boa clareza sobre os ponteiros que a gente quer mexer, os principais objetivos de negócio e em que contexto esse ponteiro de negócio tem que mexer. Então,
que é isso que você trouxe de qual jornada do usuário que a gente está olhando, qual a jornada de unidade de negócio do cliente que a gente está olhando, isso abre um leque de possibilidades que fica muito... É um tipo de projeto que qualquer PD quer tocar, porque você tem uma super liberdade para aprender sobre as temáticas daquele setor, você vai conseguir se aprofundar ali junto com um executivo, vai conseguir se aprofundar junto com PMs, vai poder se aprofundar com o pessoal de análise de dados, para começar a definir novos direcionamentos e trazer novas experiências de mercado que tangenciam o dia a dia ali do cliente. Então, quanto mais a gente tem clareza e discussões profundas sobre negócio e mais abertura a gente tem para explorar essas novas dinâmicas, é um projeto que, para os PDs, principalmente para os Product Designers, é mais engajante, mais interessante, porque a gente não vai ficar especificamente numa tela, pensando muito tempo só na experiência daquela tela. E aí a gente consegue expandir um pouco mais. Mas isso não faz com que não seja importante pensar a experiência de 2, 3 telas, nessa jornada de 2, 3 telas, principalmente em projetos de conceito. Super. Que eu quero trazer um momento uau, eu sei que eu tenho um produto que já está super estabilizado no mercado, uma jornada Pix, por exemplo, mas eu tenho que pensar 2, 3 telas, as 2, 3 telas que são as melhores, que vão virar uma nova referência para o mercado. Então, por mais que esse produto já esteja no dia a dia das pessoas e elas já saibam usar, como que eu posso trazer um toque de, ok, aqui nesse meu app você vai poder mais, você vai conseguir mais. Cara, e você trouxe um tema do que um PD vive aqui, trabalhando com a gente aqui na UIMI. Especialmente para esses projetos que, de novo, a gente está tentando construir experiências que vão se tornar referência naquilo que a gente faz. O que um designer que está vindo aqui na UIMI, está chegando com a gente agora, precisa ter, e o que ele vai, para conseguir jogar esse jogo hoje em dia, e o que ele vai receber, o que ele vai ter no ambiente da UIMI também? Bom, o que precisa ter acho que o primeiro ponto que talvez todo mundo fale é essa curiosidade, essa vontade de aprender. Então, de fato você está aberto tanto para novas ferramentas, está aberto a novos modos de fazer, mas sempre tentando buscar como que outras empresas estão fazendo, sempre buscando novos artigos, acompanhar referências tanto do mundo do design quanto de outros universos para sempre se aprimorar e aprender mais sobre o fazer design. Então, acho que essa é a característica que a gente sempre espera de qualquer designer que entre dentro da UIMI, que sempre queira aprender muito, mas não só aprender, como ensinar outras pessoas. Porque a gente gosta muito de aprender junto com o cliente, e aí essa troca ensinando e aprendendo junto com o cliente é fundamental, muito fundamental. E o que a gente geralmente cede dentro da UIMI é esse espaço de muita abertura para testar, errar e corrigir o quanto antes possível, mas sempre com uma dinâmica muito fluida de você ter acesso a outros designers que são referência, já fizeram N projetos e sempre vão ter alguma ferramenta, algum case, algum aprendizado para te acelerar no dia a dia. A gente tem algumas cerimônias, alguns rituais semanais entre os designers para a gente trocar esses aprendizados, para a gente falar sobre barreiras que a gente está tendo, sobre dores do nosso dia a dia, e também para compartilhar conquistas que a gente foi tendo. E
E algo que eu acho super interessante que sempre surge aqui dentro da UIMI são os grupos de interesse. Então, a gente tem 4 designers que são super apaixonados por Ops. A gente gera uma subcomunidade e começa a discutir, estudar mais sobre Ops para aplicar nas nossas operações de design aqui dentro. Putz, cara, super legal. Acho que a gente como uma organização uma consultoria que nasceu do design e hoje acredita que o impacto de produto passa por entender muito bem comportamento, passa pelo estético, passa pela usabilidade e a experiência ela está muito correlacionada à performance de negócio. É muito legal ver como a gente está se estruturando e como você tem liderado isso para a gente conseguir de fato estar na crista, estar na borda do que são boas experiências, tanto para o setor como para o Brasil. Queria deixar uma última. O que você aposta de tudo que você está acompanhando junto com o time, dos projetos de experiência digital que a gente tem hoje? Qual é a aposta de transformação para banco que a gente pode pensar, para banking como um todo, que pode ser com uso de AI, pode ser com mudança de comportamento dos brasileiros? O que está acontecendo que se tivesse que apostar em uma das grandes tendências, essa é que você acha que vai ter mais impacto na nossa vida? Bom, acho que de tendência, algo que a gente discute muito é sobre hiperpersonalização e como que... E essa é uma discussão antiga, então acho que... Por isso que eu falo sempre que o estudo é um dos principais pilares aqui dentro da UIMI, porque a hiperpersonalização e IA são coisas que a gente fala desde da década que eu nasci, que é desde 90, e a gente vai resgatando essas discussões e aprimorando elas com novas tecnologias. Então, como que a gente vai pensar uma nova estrutura de fatura para o cliente ali do banco com essa hiperpersonalização e como que a gente vai pensar em startups, em novos tipos de fornecedores que estão surgindo para transformar essa estrutura de fatura mais cômoda para a pessoa e possibilitando movimentar o crédito que ela tenha no banco de forma mais tanto mais ágil quanto mais cômoda para o dia a dia dessa pessoa. Super legal. Então, acho que hiperpersonalização hoje é um dos grandes temas que a gente olha. A gente fala muito sobre fidelização do cliente e como que essa fidelização ela está conectada com hiperpersonalização e como ela se conecta também com principalidade, num sentido de eu olhar para uma principalidade em outros serviços. Então, a gente vê bancos que começam a olhar para construção de planos de saúde, planos de celular, para tentar trazer essa principalidade também no setor financeiro. Mas a gente também olha para marketplaces, que começam a olhar para financiarização. E, então, é muito importante olhar não só para o setor financeiro, mas também para setores análogos que apoiam nessa... Super, cara, e real que eu lembro de um projeto há bastante tempo que você falava de hipercontextualização. Então, da gente olhar o contexto específico do cliente antes de a gente pensar em alguma ação ou alguma jornada de usuário, de alguma ação que a gente ia propor para ele, seja para um cross-sell, seja para uma oferta, para uma comunicação, a gente tentava mapear os contextos de uso que ele estava em cada momento, de cada perfil de cliente. Então, a gente fala há bastante tempo mesmo de hiperpersonalização. E, de fato, a construção de ecossistema, né, que a gente fala muito aqui na UIMI. Mas, cara, se deixar, a gente vai ficar aqui falando, e eu gostaria muito de ter um só pra gente falar de AI em design, cara, porque eu acho que em algum momento a gente precisa falar disso, tanto para o setor financeiro como para todos os setores, e acho que a gente deveria ter o próximo aqui. Fica o recado pro time de marketing da UIMI, a gente fazer essa só de AI para design, que vai ter uma roda de designers para isso. Então, Dodô, cara, bora, obrigado aí pelo papo, e vamos junto. Eu que agradeço. Valeu.